Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11 a seguir. 11, 12 e 13. Amados, terça-feira começamos aqui a falar sobre as promessas de Deus, são baseadas em sua soberania. A lei da promessa, soberania, e como entender a soberania de Deus. Porque Deus, Ele é soberano nos seus atributos comunicáveis, Deus é soberano na sua vontade, e Deus é soberano na sua ação. E a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus, em sua soberania, dotou o homem de livre arbítrio, o direito de escolha. E falei aqui sobre Deus, o homem tem o livre arbítrio de escolher. Deus não fez um homem como um robô programado, mas a sua soberania deu direito ao homem dele escolher, de obedecer a Deus ou não. E ficou para hoje, o homem, em seu livre-arbítrio, coopera com a soberania de Deus. O Senhor, em sua soberania, Ele permite que o homem coopere na realização de seus propósitos sobre a terra, pela sua livre decisão de levar o seu pensamento cativo aos pés de Cristo. Mediante o poder da graça aplicada em nossa vida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele se encarrega de fazer isso em nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Os que quiseram cooperar com Deus permaneceram, mas aqueles que se levantaram contra Deus, contra Moisés, no deserto, pereceram no deserto. Nós vimos ali que os que saíram lá do Egito, só Josué e Caleb tiveram o privilégio de adentrar na terra prometida. Aquela geração, todos tombaram no deserto. Aqui, como nós repetindo o que nós falamos aqui, que Deus, Ele opera a nossa salvação com tremor e temor. Esse verbo aqui, ele denota a ideia de pôr em ação, exercitar, demonstrar a nossa salvação. Em outras palavras, a partir do momento em que fomos salvos por Cristo, cabe-nos vivenciar perante todos a salvação. Nós precisamos demonstrar a salvação e os seus resultados na nossa vida, a fim de que, em tudo, esteja bem claro, explícito, tanto o querer quanto o efetuar de Deus em nós. Que aí a pessoa se tem vergonha de dizer que ele é crente. A ver quando chega assim num lugar
que ele está no meio dos colegas, no meio do pessoal. Mal ele levanta a mão para dar a paz do Senhor. Só diz a paz, né? Nem a paz do Senhor. Tem vergonha de dizer que é crente. Se ele entrar num ônibus, ninguém nem sabe que ele é crente. Ele tem vergonha de demonstrar que ele é crente, que ele serve ao Senhor Jesus, que os seus pecados foram perdoados através do sacrifício de Cristo, e que agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem pessoa que tem vergonha. Mas nós temos um alerta da Bíblia. Diz que aquele que envergonhar dele, naquele dia também será envergonhado. Então, nós temos que ter convicção da nossa salvação. E testemunhar dela, demonstrar. De que forma que nós vamos demonstrar que somos crentes? No nosso viver. Nosso viver em sociedade. Alguém vai ver algo diferente na sua vida. Quando você é novo convertido, você tem o desejo de dizer para todo mundo que você é crente. Todo mundo saber que você serve o Senhor. E quer convencer todo mundo, não é verdade? E por que com o passar do tempo a pessoa vai esfriando? Por que com o passar do tempo ele vai perdendo aquele entusiasmo de alcançar a vida para o reino de Deus? E nós precisamos ter com essa mesma chama acesa no nosso coração. Como diz aqui, o querer, quanto efetuar de Deus em nós. Seja bem claro, Deus, Ele faz isso, mas devemos dar lugar para Deus operar em nós. É o que também se vê lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Que às vezes tem momento que a pessoa diz: rapaz, quando eu estava lá no mundo as coisas não eram tão assim difíceis, eu não passava por essas provas que passo hoje. Mas a Bíblia deixa bem claro aqui que todas essas coisas elas contribuem. As provações elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Que privilégio nosso de sermos chamados por Deus. Porque o primeiro chamado de Deus é para a salvação. Esse chamado é universal, é para todos. Depois é que vem chamado para ministérios, mas eu estou falando nessa noite, não é chamado de ministério, eu estou falando aqui de chamados para a salvação. É um privilégio para nós saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Talvez alguém não seja tão reconhecido na sociedade, alguém talvez não lhe conheça, mas o Senhor conhece e o seu nome está lá. Aleluia! Glória a Deus! Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida não tem coisa, não tem alegria maior, não tem privilégio maior, não tem presente maior do que esse de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que todas as coisas, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus. As promessas de Deus e a sua soberania, as promessas de Deus são um ato, como eu falei, de sua soberania. As promessas de Deus, registradas nas Escrituras, funciona em qualquer situação, particular ou geral. Particular ou geral. Como um parâmetro para medir se aquilo que estamos buscando
coerente com a vontade de Deus, que de antemão Ele prometeu em sua palavra. Que os nossos pedidos, eles sejam coerentes com aquilo que Deus prometeu, seja conforme a vontade do Senhor. Por que eu falo isso? Porque é tendencioso o ser humano, no seu princípio, no fruto de egoísmo humano, pedir algo a Deus para o seu deleite, exclusivo a algo meramente carnal, e não para a glória de Deus. Precisamos que os nossos pedidos, aquilo que nós pedimos a Deus, seja coerente com a vontade do Senhor. Eu não vou pedir algo mirabolante para o Senhor nosso Deus, porque a pessoa diz, não, a Bíblia diz, tudo que eu pedi, o Senhor, tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Será que tudo que nós pedimos, Deus nos dá, segundo a sua vontade? Vamos para Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, pois sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Agora o versículo 3. Pedis e não recebeis. Por quê, amados? Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Deus não vai dar tudo que nós pedimos, amados, porque Ele conhece, Ele nos conhece, sabe, tem coisas que Ele não vai nos dar, outras Ele vai sim, outras Ele dá, Ele é bom, mas Ele sabe o que vai nos dar. E tem pedido que nós fazemos a Deus, e queremos que seja imediato, e Deus não vai nos conceder imediatismo, Ele vai nos conceder no tempo dele, o tempo da promessa. Tem coisas que Deus promete que vai nos dar, e a pessoa imagina que é logo de imediato, e às vezes não é. E por que Deus não resolve logo de imediato? Tem muitas bênçãos de Deus nas nossas vidas, que o tempo da promessa ao tempo da realização, esse período é o período também Deus está nos preparando para nós recebermos aquela bênção, porque Ele nos conhece. Porque às vezes Deus vai conceder, Ele não tem estrutura para receber aquilo, Ele não tem amadurecimento para administrar aquela bênção, e às vezes vai se perder, e Deus não quer que nenhum de nós nos perdemos, Ele quer que todos nós alcançamos a salvação, todos nós adentramos as mansões celestiais. E às vezes tem coisa que nós pedimos a Deus e não é bênção nas nossas vidas, e Deus conhece, diz, não, meu filho, eu não vou lhe dar isso, eu não vou lhe conceder isso, você não tem estrutura para isso. Aí o tempo passa, a pessoa vai amadurecendo, aí quando a pessoa pensa, a bênção chega, mas você está equilibrado, você está estruturado, aquilo não vai mexer com o seu ego, aquilo não vai mudar a sua vida, você vai continuar sendo o mesmo, você não vai alterar a sua maneira de ser por causa daquilo.
Então Deus, Ele nos conhece, e nós devemos saber pedir o que nós vamos pedir para Deus, segundo a sua vontade. A pessoa esquece essa palavra, é dura essa palavra de segundo a sua vontade. Você está precisando de algo, e você, Senhor, eu vou te pedir isso, mas eu quero te dar segundo a tua vontade. É igual você orar por alguém que está enfermo, e a ver, Deus não quer curar, Deus quer levar. E quando você ora, Senhor, faça a tua vontade, tem família que às vezes fica zangado com você que orou assim, que ele quer que por tudo que seja curado, mas Deus não quer. Deus quer levar, Deus às vezes quer colher, e a pessoa fica, e às vezes Deus até cura, mas depois, meu Jesus, não tem aquelas crianças que nascem com problema de saúde e Deus vai operar um milagre? Pensa num povo ingrato. Ei, Deus sabia, se eu levasse agora, Deus sabe o que faz, mas aí vê as lágrimas, porque quando Deus vê alguém chorando, mano, lágrimas tocam o coração de Deus. Deus vê a pessoa chorando, pedindo. Senhor faz, Deus vai e atende. Não é a vontade diretiva dele, é a permissiva. Que nós precisamos saber diferenciar vontade diretiva e vontade permissiva. Eu falei isso aqui inúmeras vezes, porque a vontade boa para a nossa vida é a diretiva, é a vontade direta de Deus. A permissiva é como Deus permite. Eu não falei, mas está me pedindo, eu vou acontecer. Isso acontece muito, sabe o que, amado? Casamento. Casamento. Senhor, eu quero aquele. Senhor, eu quero aquela. E aí vai pedindo, Senhor, eu também, tu quer? Casa. Aí vem as provas. Senhor, não, mas tu não pediu. Segura firme, vai até o fim. Não abre mão. Continue firme. Senhor, me ajuda a escolher bem melhor, não é verdade? Senhor, me ajuda a escolher. Não deixa eu escolher errado, não. As promessas de Deus cumprem o propósito da sua soberania. Quando Deus, Ele disse para Israel, lá em Êxodo 15, 26, se eu sou o Senhor que te sara. Houve ante algumas condições para ser observado. Vamos voltar lá no livro do Êxodo. Êxodo 15 e 26. Está aqui. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os teus estatutos, aí é que vem a promessa. Mas antes vem a condição. A condição era essa para o povo de Israel. Se eles ouvissem o Senhor, tivesse atento, observar os mandamentos e estatutos, aí ele vai: nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Estava a promessa diante do povo de Israel, as condições a ser observadas. Ele teve como propósito imediato manter o povo em perfeita saúde durante a vulnerável travessia do deserto. Deus sabia o quanto era difícil ali atravessar aquele deserto. Se o povo fosse obediente, era bem mais rápido, né? 40 dias tinha alcançado. Mas aí veio a murmuração, aí veio a prova de 40 anos. Imaginou transformar 40 dias em 40 anos? Isso tudo por causa da murmuração. De igual modo, a promessa de cura divina para os dias, para o nosso dia de hoje,
não é um fim em si mesmo, mas cumpre o propósito de servir como sinal da manifestação de Deus. Porque assim como Deus foi com Israel, Deus ele é com a igreja. Produzir saúde para que o seu propósito se cumpra na vida de cada um. E qual o propósito? Trazer glória ao seu nome. Glorificar o nome do Senhor, para que todos confessem, ainda hoje, que Jesus é o Senhor. Quer ver? Nós estamos vendo aqui o texto aqui de Filipenses, que confessa ao Senhor Jesus só naquele dia. Mas, através dos milagres, das maravilhas, alguém pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 17 e 18 diz assim: e estes sinais seguirão os que creres, e em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Agora esse negócio de beber alguma coisa mortífera, só se a pessoa não souber, tá? Não vai beber, sabe não, que a Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. Aqui em casa, se a pessoa saber. E é bom abrir um parênteses aqui, que sempre é bom você orar antes de se alimentar. Ou vai perder esse costume alguém? Não, eu só oro lá em casa. Quando estou viajando na lanchonete aí, não vou orar no meio de gente não. É bom você orar, mano. Você não sabe o que está lá. O inimigo, ele não pode entrar na nossa vida porque tem o Espírito Santo. Mas ele pode lançar seus dados. Conversava isso hoje com o pastor Pedro Canto, né? Nós conversávamos hoje sobre isso. Que o inimigo, às vezes, atinge uma situação. Pessoa despercebida, ingere qualquer coisa por aí. É bom aquela oração rápida. Aquela oração de Neemias, na presença do rei Artaxerxes. Por que o teu semblante está assim? Triste. Imediatamente ele fez aquela oração rápida. Aquela oração em espírito. Ele orou e ali ele falou. Assim nós devemos orar, amados. Temos cuidado. Então, voltando aqui para o texto, esses sinais seguirão os que querem. Não tem que correr atrás de sinal não, amados. Tem um movimento acolá, eu vou lá. Não precisa ser lá não. Não dizemos, a Bíblia não manda nós ir atrás de sinal. A Bíblia diz que o sinal segue aqueles que creem. É ele que segue, não é nós não. E aqui, Evangelho de João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E o discípulo foi logo sentenciando. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? No entendimento dele, alguém tinha cometido um pecado para estar nessa situação. E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. O versículo 6. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado, e foi, pois lavou e voltou vendo. Então, aqui o nome do Senhor foi glorificado. Quando você ora por alguém que ele é curado, que o Senhor opera um milagre, o nome do Senhor, ele é glorificado. Então, a glorificação do nome do Senhor, através
dos prodígios, está aberto a nossa vida. E temos, como bem falou o Senhor Jesus, que ele aproveitou bem o tempo dele, que teve aqui nessa baixa terra como homem, de trabalhar, de fazer a vontade do Senhor. Como disse, já chega a noite, quem pode trabalhar? Estão trabalhando quando temos força, e quando temos disposição, enquanto é tempo de fazermos a obra do Senhor Jesus. Então Deus, ele cumpre a sua promessa e o propósito da sua soberania. A necessidade da promessa. Por que houve essa necessidade de promessa? A necessidade, amado, da promessa, a razão da existência da promessa, foi a queda do homem. Foi devido à queda do homem lá no Jardim do Éden. Porque a queda, ela trouxe transtornos e males irreparáveis para a raça humana, no modo geral, que do lado do casal que vê toda a situação. A sentença lá do Jardim do Éden, texto que os irmãos conhecem muito bem, do capítulo 3, e nós vamos lembrar dele aqui agora, capítulo 3, versículo 17 ao 19 diz: e a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Isso aqui foi a sentença. Devido à queda do homem, toda a natureza, ela passou a sofrer as consequências do pecado, que introduziu morte no mundo. A morte veio por consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte é o salário do pecado. Então a morte a todo mundo, e destituiu o homem da sua perfeita comunhão com o Criador. Entendemos que a morte aqui, não apenas com uma separação física dos entes queridos, mas, sobretudo, a separação espiritual e eterna de Deus. Era a condição que estava o homem. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 5, e versículo 12. Diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então o pecado, ela trouxe essas consequências. Esse é o efeito mais drástico, mais terrível da desobediência de nossos primeiros pais, já que Deus não os criou para a morte, mas para a vida. Deus não criou para a morte, mas para a vida. É tanto que a luta pela sobrevivência é algo inato a qualquer ser humano. A sua expulsão lá do Jardim do Éden, todavia, é o símbolo perfeito dessa perda. O homem, a expulsão dele lá, foi exatamente a consequência. Vamos ver que diz o capítulo 3 e o versículo 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e vive eternamente,
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus teve a preocupação, foi do homem não comer da árvore da vida em pecado. Mas, voltando aqui, todos nós lutamos pela vida. Ele vai enfrentar uma fila de madrugada no hospital, fazer uma consulta. Se alguém falar, passar um remédio para ele, ele vai fazer, porque ele quer lutar pela vida. Ele luta pela vida, procura. Então, porque o Deus deu ao homem a vida. Então houve essa preocupação de proteger para que o homem não estivesse eternamente em pecado. Então Deus teve esse cuidado. E o plano de Deus, a promessa veio agora. Devido à queda do homem, as consequências que o pecado trouxe para a humanidade e para toda a natureza, porque a natureza geme por causa da consequência do pecado, Deus fez a promessa. Agora veio a origem da promessa. Deus, em seu infinito amor, presciência e soberania, como Senhor da história, proveu. O que ele proveu? O Cordeiro para remir a humanidade do pecado. Então a promessa de Deus foi exatamente essa, para providenciar o Cordeiro para remir o homem do pecado. Vamos repetir aqui, em outra oportunidade, Apocalipse 13 e 8. Diz: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu falei isso aqui dias atrás, e repetindo esse versículo. Voltando aqui em 1 Pedro 1:20, diz: o qual na verdade entrou no templo, foi conhecido, e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Então, lá no jardim, Deus fez a promessa da restauração da humanidade, por consequência do pecado. O seu primeiro ato, após a entrada do pecado no mundo, foi imolar um animal, derramar o seu sangue, e com a pele providenciar vestes para o primeiro casal. Está lá no Gênesis 3:21. Então ali foi sacrificado pelo animal, derramando o sangue para cobrir as vestes do primeiro casal, que estava com veste de figueira, folha de figueira. E até já falei isso aqui em outra oportunidade, que folha de figueira não é veste de crente, não é verdade? O sangue fala do meio para a redenção. E vestes o resultado, isto é, usufruto que nós temos da nossa salvação. É a promessa que Isaías, ele fala, Isaías 61:10, ele diz assim: e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. 61:10, eu não estou lendo 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Você já viu um casal de noivo mal arrumado? Não, está bem arrumado. Você já viu ele triste? Pensa num casal alegre, um casal de noiva, não é verdade? Assim Isaías está falando daqueles que foram alcançados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia.
E ainda Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse 19 e 8, diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça de quem? Dos santos. Aqui é a diferença que nós precisamos fazer no mundo que nós vivemos. Porque muitos lugares por aí, que não tem nada a ver com a igreja dos outros, já abriram mão dos usos e costumes, já? Tá. Nós continuamos preservando. Se alguém não usa, porque é desobediente. Mas nós continuamos preservando. Tá? Nós não temos esses adornos exagerados, não. Continuamos mesmo. É a diferença que nós fazemos neste mundo que nós vivemos. Isso, para muitos, não tem sentido nenhum. Porque se baseia em quem tem seus estatutos, quem alterou seus estatutos. Nós não alteramos o nosso ainda não, e não temos previsão de alterar não. Então continuamos zelando daquilo que é bom, daquilo que é salutar. Com isso estava inaugurada aqui a era dos tipos no Antigo Testamento. Aquilo que era do Antigo Testamento era um tipo. No Novo é o antitipo, ou seja, aquilo que é real. Vamos ver o que diz Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui já falando da igreja. Mas para melhor nós entendermos, vamos ver o que diz carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 8. Capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado no céu à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. E nós vemos o que Jesus fez por nós, né? Como sumo sacerdote, sacerdote por excelência, ele ofertou a si mesmo para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. O que apontava ao longo das Escrituras para o grande momento da encarnação de Cristo. A encarnação, tomar forma humana. Depois você pode ler lá Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23, que vai falar sobre ali quando o anjo veio trazer a mensagem para Maria e do que ela seria mãe do Salvador. Eu acho interessante esse texto, faço até questão de voltar lá para nós observarmos. É a maneira como Deus trabalha. O versículo 18 fala do nascimento de Jesus, verdade? Que ia nascer na cidade de Davi, acompanhou todo o projeto, e o versículo 20 diz assim, o versículo 19, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Quando ela contou o plano, que veio, que falou que ele ia dar à luz, e que ela falou para ele, esse homem aqui era crente, amado. José era crente. E não era só crente, não. Porque crente tem muito. Mas aí o que faz a diferença da crença é a obediência. Ele era obediente. Disse, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Quando o Senhor falou com ele, ele obedeceu a ordem do Senhor. Ele esperou o tempo do Senhor. Será que nossos dias tem alguém crente assim, como José? Então, o plano da salvação. Aí João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos aqui que a promessa, ela teve origem por consequência da queda, e agora veio a promessa e a realização dessa promessa. Deus não só prometeu, mas ele cumpriu com a sua promessa. Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Se você está debaixo de uma promessa que Deus lhe fez, pode ter certeza que ao tempo dele, ela vai acontecer, ela vai realizar, porque Deus, ele é fiel com a sua palavra. Preciso destacar aqui algo interessante sobre isso aqui. O propósito da promessa. A promessa divina da salvação, o que nós compreendemos? Primeiro, a redenção do homem da escravidão do pecado. Segundo, a restauração da sua comunhão com Deus, porque ela foi perdida lá no Éden. Nós sabemos que no casal, todos os dias, na virada do dia, ele recebia a presença do Senhor. E naquele dia que o Senhor foi, ele estava escondido, porque havia o pecado. Ele estava agora com veste de figueira. Foi preciso sacrificar aquele animal para fazer vermes. E agora, através da promessa do Senhor, do sacrifício de Cristo, a restauração da sua comunhão com Deus. Terceiro, a segurança da vida eterna com o Senhor na glória. A promessa de vida eterna com o Senhor na glória. Vamos ver o que diz o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5 e o versículo 24. Se na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Bendito seja Deus. Aleluia! Então nos proporcionou a garantia da vida eterna. E ainda em João, capítulo 10, versículo 28, 10 e 28 e 29 diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Então, a garantia que nós temos da vida eterna. E o capítulo 6 de João, versículo 37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Aleluia. Então, o Senhor nos acolheu através do seu sacrifício. Qualquer pecador pode ser salvo. Aqui, basta apenas arrepender-se de seus pecados e crer na suficiência da graça manifestada em Cristo. Crer na graça manifestada em Cristo. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 10. Versículo 8 e 10 diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que salvação não tem procuração. Senão, se eu morrer, tem alguém que vai interceder por mim. Não adianta não. É a própria pessoa que tem que fazer essa confissão aqui. E não só fazer essa confissão, permanecer fiel até a morte, para nós alcançarmos a salvação. Infelizmente, há em alguns segmentos evangélicos uma mentalidade herética de que é preciso o pecador cumprir algum tipo de ritual para alcançar os benefícios da graça de Deus. Algum desses rituais são listar todos os pecados conhecidos, confessá-lo nome por nome, algum preposto sacerdotal, queimar esses pecados em fogueira, quebrar a chama das maldições hereditárias e passar por um processo que chama de cartese, que é a confissão emocional, como se esse fosse algo guardado, um segredo a 7 chaves, para obter a salvação. Nada disso. A pessoa se arrependeu, confessou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, os seus pecados são perdoados e o nome é escrito no livro da vida. Não precisa acrescentar nada. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito do Senhor. Que hoje é tanta heresia e tem pessoas que ele deixa ser levado pela rede social, que lá estão essas heresias. Não lista os teus pecados, um por um, e vai lá e queima eles. E aí começa... E não, como é que é da família? Como é que veio teus pais? Como é que era lá na convivência? De pecado você vai trazer? Não, você não vai. A Bíblia diz no Antigo Testamento, ainda lá em Ezequiel, que pai não é culpado de pecado de filho e nem filho de pai. Cada um prestará conta de si diante do Senhor. Amém, meus amados? Então o propósito das promessas de Deus, tudo isso é para a salvação do homem que havia caído o pecado, mas em Cristo Jesus Deus nos deu a oportunidade da restauração do homem, da comunhão com o homem e a promessa da vida eterna. Amém? Deus em Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.